Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Saudamos a todos que estão conosco neste momento, nesse culto online. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja presente com cada um de nós neste momento. Queremos iniciar fazendo a invocação. Iniciamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina que nós nascemos em pecado e diariamente pecamos contra Deus por meio de pensamentos, palavras, ações e omissões. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele interveio na história. Ele prometeu que todo aquele que pedir perdão a Ele, Ele perdoará, por causa de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Por isso, neste momento, nós queremos orar, pedindo perdão a Deus. Misericordioso Deus e Pai, nesta oração eu venho confessar meus pecados e dizer que estou triste por ter ofendido a Tua santidade e glória.
Tenho pecado contra ti em pensamentos, palavras, ações e omissões. Deixei de refletir a justiça em minha vida, a bondade e a compaixão de Jesus, teu Filho e meu Salvador. Estou verdadeiramente arrependido e quero receber de ti o gracioso perdão e um dia contigo viver no reino celestial. Em nome de Jesus Cristo, suplico o teu perdão. Amém. A você que, de coração e mente, confessou seus pecados a Deus, eu tenho a alegria de dizer: os teus pecados foram todos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para este culto é o Salmo de número 34, versículo 12 a 22. Salmo 34, versículo 12 a 22. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Também vamos ouvir a leitura do Antigo Testamento para este dia, que está registrado em Provérbios,
capítulo 9, versículos 1 a 10. Provérbios 9, 1 a 10. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola, e disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você reconhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola para este culto está registrada em Efésios, capítulo 5, dos versículos 6 a 21. Efésios 5, 6 a 21. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade.
Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Evangelho para este dia está registrada em João, capítulo 6, 51 a 69. João 6, 51 a 69. Onde Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou.
Que leitura maravilhosa esse texto que nós acabamos de ouvir. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino em preparação à mensagem. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Igreja, vamos cantar novamente de pé a esse Deus maravilhoso que transforma nossas vidas. Ao revelar que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu. Jesus ali morreu. Ele livrou do jugo do pecado e a morte as hostes infernais. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu.
o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a companhia do Espírito Santo esteja com cada um de nós, neste momento onde vamos meditar na Palavra de Deus. O texto que escolhi para a meditação é João 6, onde Jesus fala que Ele é o pão que desceu do céu e que a pessoa que comer dele terá a vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Estamos acostumados a ouvir essas palavras. São as palavras que consagram os elementos da Santa Ceia. Jesus prometeu que quando essas palavras forem unidas ao pão, comeremos o seu verdadeiro corpo. E Ele prometeu que quando essas palavras forem unidas ao vinho, nós beberemos o seu verdadeiro sangue. Estamos acostumados com a ideia que neste sacramento comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue. Esta é uma das maneiras que Deus encontrou para nos dar o perdão dos pecados para nós. Nós sabemos disso, mas na época em que o Evangelho foi escrito, Jesus ainda não havia instituído a Santa Ceia. E mais, os ouvintes estavam acostumados com o ensino que eles tinham da Torá. Por exemplo, em Levítico 7, 26 e 27 está escrito: Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. E em Levítico 17:11, Deus também ensina: Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Agora que nós temos uma ideia do contexto do Evangelho de hoje, ouça novamente as palavras que Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Esta frase tirada fora do contexto, ou na mente daquelas pessoas que ouviram Jesus falando pela primeira vez, soa mais como um canibalismo da pior espécie. Parece algo ofensivo. Soa até mesmo como um ritual satânico, algo que nós não temos como fazer. O que Jesus então quer ensinar com essas palavras? O que está acontecendo aqui? Ou nas palavras de Lutero, no Catecismo Menor, o que isso significa para nós? E o que significa à luz do fato de Jesus ainda não ter instituído a Santa Ceia? Para entendermos completamente o significado das palavras de Jesus, precisamos entender o contexto em que Jesus está falando isso. Nós estamos no capítulo 6 de João. E no capítulo 6, Jesus fala que Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Jesus disse: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Esse versículo é importante porque nos ajuda a entender que quando Jesus está falando sobre comer e beber, neste sermão, Ele está falando em vir e acreditar nele. Ele está falando sobre o trabalho que o Espírito Santo realiza em nós para nos trazer a fé e nos manter nessa fé. Ou seja, esse texto propriamente dito não está falando da Santa Ceia, está falando na pessoa crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. Acreditar em Jesus significa acreditar que Ele salva do pecado e dá a vida eterna. Significa acreditar que Ele não é apenas o homem que pregou na sinagoga em Cafarnaum, mas que Ele também é Deus e Salvador. Isso é exatamente o que Jesus pregou aos seus ouvintes na sinagoga de Cafarnaum. O Evangelho de hoje continua a ensinar que Jesus deu o seu corpo e derramou o seu sangue para nós, para que nós fôssemos perdoados e salvos. Ou seja,
Jesus se entregou a si mesmo na cruz, dando o seu corpo e dando o seu sangue para que nós tivéssemos a vida eterna. Por isso ele faz o convite: creia em mim. E para ensinar que nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos, Jesus faz uso do pão, que assim como hoje, o pão era a comida básica na época de Jesus. O pão era uma parte tão básica da refeição que a palavra pão muitas vezes significava uma refeição completa, pois o pão era um alimento essencial para o corpo. É mais ou menos como se nós disséssemos hoje: vamos tomar um café da tarde? No café está o pão, a cuca, o bolo, a bolacha, o alimento que vai saciar a nossa fome. Quando as pessoas na época de Jesus falavam vamos comer o pão, era ter uma refeição completa. E Jesus, ao afirmar que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo basicamente que ele é a comida essencial, celestial, e a única comida que vai nos manter vivos para estar com ele no céu. Ele é tão necessário para nós, para a nossa alma, quanto o pão, no seu sentido completo, a refeição completa, é importante para o nosso corpo se manter em pé. Portanto, o que Jesus quer dizer quando ele fala eu sou o pão, coma da minha carne, beba do meu sangue? Ele está falando o seguinte: creia em mim para você viver eternamente no céu. É interessante notarmos no ensino de Jesus o fato dele dizer que ele é o pão da vida que desceu do céu. Pois ele só pôde tornar-se esse pão no momento em que ele foi até a cruz, no momento em que ele deu o seu corpo e derramou o seu sangue para nós, provendo o alimento tão necessário para a nossa vida, que é o perdão, e a vida e a salvação. Não há outro caminho para Deus, não há outra maneira de salvação. Nós precisamos do alimento certo, e o alimento certo é Jesus. E aí, quando nós chegamos na última parte do texto de João 6, onde nós lemos, Jesus começa a explicar e expandir a ideia de que ele dará a sua carne pela vida do mundo. Olha só o que Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Olha só, interessante, comida e bebida verdadeira. Quem come minha carne e bebe do meu sangue vive em mim e eu vivo nele. 3 vezes Jesus falou sobre comer sua carne e beber o seu sangue. Além disso, ele reiterou que sua carne é comida e o seu sangue é bebida. Ele também compara essa comida e bebida à vida eterna. Essas palavras revelam o preço que Jesus pagaria para garantir a salvação para nós. Jesus sabia que ele ofereceria seu corpo na cruz pelo perdão dos pecados. Quando ele fala em comer sua carne, ele está dizendo à multidão na sinagoga que ele estava disposto a sacrificar o seu próprio corpo por eles, para que todos que acreditem nele tenham a vida eterna. Da mesma forma, Jesus sabia que ele derramaria seu sangue pelo perdão dos pecados. Quando ele fala em beber seu sangue, ele está dizendo à multidão na sinagoga, a mim e a você, que ele derramou seu sangue e esse foi o preço do sacrifício para nos libertar do diabo, do mundo e da nossa carne, para que nós tivéssemos o perdão e a salvação eterna. Quando Jesus fala em nos dar o seu corpo e nos dar o seu sangue, ele convida a mim e a você para olhar a cruz, porque foi na cruz que ele conquistou tudo isso para nós. E assim, nós que cremos nele, receberemos os benefícios desse sacrifício no dia da ressurreição e na vida eterna, quando nós ressuscitaremos no último dia. Não há outro caminho, não há outra maneira de se chegar ao céu e ter a vida eterna. Somente quem crer em Jesus será salvo. Durante a semana, eu estava reunido com o pastor estagiário Juan e com o pastor Paulo, e nós estávamos comentando sobre esse texto.
E uma das perguntas que nós fizemos é: será que as pessoas acreditam realmente na vida eterna? Será que as pessoas estão vivendo sabendo que chegará um ponto final aqui e que nós viveremos para sempre no céu? Será que quando nós fazemos a consagração dos elementos, a Santa Ceia, as pessoas vêm, elas estão vindo com fé realmente ou estão seguindo apenas o ritual? Nós queremos acreditar que o Espírito Santo continua agindo em mim e em você para que nós de fato creiamos na vida eterna. Que nós, quando virmos até a Santa Ceia, nós creiamos que estamos recebendo o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Jesus Cristo, que foi dado e derramado na cruz como sacrifício perfeito para que nós tivéssemos a vida e a vida eterna. E aí, diante dessas indagações, reflexões que nós estávamos fazendo, eu fui procurar na internet qual que era o número de cristãos no mundo. E pasmem, apenas 33% de pessoas no mundo acreditam em Jesus. As outras 67 pessoas no mundo todo não acreditam em Jesus, não acreditam na vida eterna, não acreditam no céu, não acreditam na ressurreição. Ou seja, de cada 10 pessoas do mundo, apenas 3 são cristãs. E dessas 3, ainda há muitas pessoas que se negam a crer na cruz de Jesus. Pois há religiões que falam que cristão não pode sofrer, que cristão vai prosperar, e não falam da teologia da cruz, que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados para termos a vida eterna. Ou seja, no fim das contas, quantas pessoas são de fato cristãs? E aí, eis o desafio de nós cristãos e da igreja. Levar Cristo para todos. Essa foi a missão que Deus deu a mim e a você, para que esse número de 30% aumente para 40%, 50%, 60%, 70%, até 100%. Os mistérios de Deus a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus continua usando a mim e a você para testemunhar, para falar de Deus às outras pessoas. Louvemos a Deus, porque nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O Deus que desceu até aqui para nos dar um alimento que é eterno, o perdão. E com o perdão, a vida e a salvação eterna. Um dia, querido irmão e irmã, estaremos com Ele no céu. E no céu, tudo será perfeito, maravilhoso, inenarrável. Vem, Senhor Jesus. Amém. Queremos, neste momento, também fazer a oração geral, orando a Deus, pedindo que Ele abençoe a minha e a sua vida. Oremos. Santíssimo Deus e Pai Celestial, bendizemos o Teu nome, damos honra e louvor a Ti, porque na grandeza da Tua misericórdia nos chamaste a fé em Jesus, nos libertaste da punição dos nossos pecados e prometeste nos dar a vida eterna. Obrigado pelo mantimento para o corpo, pelos remédios para a saúde, pelo trabalho para o nosso sustento diário, pelo sol e pela chuva, pela terra que produz nosso alimento. Obrigado pelo pão da vida, nosso Senhor Jesus, que por Tua misericórdia recebemos pela Tua palavra e pelos sacramentos batismo e santa ceia. Senhor Jesus Cristo, firma nossa fé em Ti e guarda-nos na certeza de que nos ressuscitarás no último dia. Como pessoas amadas e salvas por Ti, ajuda-nos a viver e professar a fé cristã. E em meio a muitas tentações do diabo, do mundo e da carne, pedimos a força do Teu Espírito Santo e da Tua graça para nunca sucumbirmos na fé. Querido Deus, que o Teu bondoso olhar resplandeça sobre cada um de nós, especialmente sobre os que sofrem doenças graves e que não têm mais esperança de cura. Igualmente pedimos que a Tua mão protetora esteja sobre os que carregam tristezas e perturbações no seu íntimo. Que o amor de Cristo seja para eles a esperança de cura, a renovação da alegria, a certeza da paz e consolo. E nestes tempos em que pairam inquietações políticas sobre nossa amada nação, concede sabedoria aos nossos governantes para que sejam justos nas suas ações, para que promovam a liberdade, a paz e a justiça. De modo especial, que Tua Igreja possa continuar a proclamar o pão da vida, a palavra da verdade.
Fica conosco, concede-nos a tua paz. Ouve-nos, querido Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Falamos a oração que Jesus nos ensinou também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim damos término ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus esteja presente na sua casa, com a sua família, derramando muitas bênçãos em suas vidas. Lembramos das nossas atividades aqui na comunidade de Sião. Você que é membro, você que não é, está convidado a participar. Nós estamos com os cultos durante esse mês de agosto, aos sábados às 20 horas e aos domingos às 16 horas da tarde. Para participar do culto presencial, é importante fazer a reserva do lugar pelo WhatsApp ou pelo número da secretaria aqui na igreja. O número da nossa congregação, o número fixo, é o 3312-2884. Também os jovens se reúnem amanhã, domingo, às 18 horas aqui na igreja. Fiquem todos com Deus. Amém. Deus que terra e céu fizeste, treve e fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, ó Senhor, que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente te obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás. Nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai,